Olá, amante do idioma, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo nós vamos falar ainda do verbo to be no passado, né, was e were, só que agora vamos ver a forma interrogativa desses verbos, né? Ele segue o mesmo padrão do verbo no presente, então se você já sabe resolver no presente vai ser a mesma coisa, não tem nem dificuldade alguma. Os verbos to be no passado, eles vão ter essa mesma ideia como no presente, tá bom? Então, dito isso, antes de a gente ir ao vídeo, eu gostaria de pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro aí de todos os vídeos e deixe seu like, porque também ajuda demais, tá? No link aí da descrição do vídeo eu vou deixar o site para que você possa conhecer também meu trabalho, né, o curso de inglês IS English, que é um curso voltado para iniciantes. Se você ainda não sabe por onde começar, dá uma olhada lá, que lá tem toda a explicação de todos os materiais que vai estar lá dentro desse treinamento, tá ok? Então, dito isto, vamos ao vídeo. Bom, vejamos então aqui a forma interrogativa dos verbos, né, no caso do verbo to be, was e were. Como eu expliquei anteriormente no vídeo passado, né, o was a gente vai estar usando para singular e o were para o plural, já falei sobre isso, né, o were só vai ser no singular, na segunda pessoa, no caso do you, né. E como você pode ver aqui, né, deixa eu colocar nosso laserzinho aqui para facilitar, pronto. A diferença, né, da forma interrogativa para afirmativa é diferente do português, que a gente só faz entonar e colocar a interrogação. No inglês não funciona assim, nós temos que modificar os verbos, ou seja, quando é a forma afirmativa, não tem interrogação, obviamente, temos os pronomes, que são esses aqui, né? Esses são os pronomes, e depois os verbos. No caso da forma interrogativa, isso muda, né? Você inverte, você vai ter primeiro os verbos, depois os pronomes e o ponto de interrogação. E também tem que ter a entonação para soar como pergunta. Toda pergunta a gente entona, né? Você vai perguntar, então você vai fazer ali você vai entoar, tá? Então vamos lá. O significado continua sendo os mesmos, né? É o verbo to be, ser ou estar. Então, só que vai ser com entonação, né? Eu era ou eu estava, tudo com ponto de interrogação. Eu era? Eu estava? Você era? Você estava? Ele era? Ele estava? Ela era? Ela estava? Ele ou ela era ou estava? Nós éramos? Nós estávamos? Vocês eram? Estavam? Vocês estavam? Eles e elas eram? Estavam? Né? Então tudo vai ter o ponto de interrogação. E aqui, né, muito simples, né? Was I? Was I? Eu era, eu estava. Were you? Você era, você estava. Was he? Né? Was she? Aqui é ele, né? Ele estava ou ele era. Was she? Ela era ou ela estava. Was it? Ele ou ela era ou estava. Were you? Were we? Né? Were we? Nós estávamos, nós éramos. Were you? Você era. No caso aqui plural, né? Vocês eram, vocês estavam. Were they? Né? Eles ou elas eram ou estavam. Então, bem simples, né? Você sempre vai inverter. Vamos ver alguns exemplos aqui, né? Vou passar aqui o slide para a gente estar vendo alguns exemplos. Então vejamos, né? Que forma interrogativa. Temos alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, né? I was drunk last night. I was drunk last night. Ou seja, eu estava bêbado ontem à noite. Né? Você faz uma pergunta, então você inverte o verbo. Basicamente, igual como você faz no presente. Segundo aqui nós temos was she dancing with Mike at the party? Was she dancing with Mike at the party? Ou seja, ela estava dançando com o Mike na festa? Ela estava dançando com o Mike na festa? Então, a gente tem que fazer essa entonação, né? Was she dancing with Mike at the party? Então, além de você inverter, você tem que fazer a entonação. Muito simples, né? Ela estava dançando com o Mike na festa? O outro exemplo é was John sick? Was John sick? Was John sick? Né? Was John sick? Tipo, John estava doente? Verbo to be, lembrando que é ser ou estar. Então, John estava doente? Bom, em seguida nós temos aqui o quarto exemplo, né? Was it raining in your town last week? Was it raining in your town last week? Ou seja, estava chovendo na sua cidade na semana passada? Was it raining in your town last week, né? Então, was it raining in your town last week? Então, estava chovendo na sua cidade na semana passada? Então, basicamente, pergunta, né? Was it? E não it was. Muito simples. E para finalizar, né, nós temos mais dois exemplos aqui, usando o were, né, que é o plural ou o singular da segunda pessoa, no caso de you, tá? Então aqui, por exemplo, what were you doing yesterday? What were you doing yesterday? What were you doing yesterday? Tá? Então, o que você estava fazendo ontem? What were you doing yesterday? What were you doing yesterday? Muito simples, né? What were you doing yesterday? Então você tem que fazer essa entonação. Essa repetição é muito boa porque ela ajuda para você estar
treinando sua pronúncia e treinando também a maneira de você estar falando, porque isso vai criando um traquejo com o idioma, né? What were you doing yesterday? Alright? E seguindo, nós temos were they knowing what happened? Were they knowing what happened? Ou seja, eles ou elas, né, estavam sabendo o que aconteceu. Were they knowing what happened? Alright? Então, were they knowing, né, knowing de saber, sabendo, né, no gerúndio. Were they knowing what happened? Ok? Eles estavam sabendo o que aconteceu, ou elas estavam sabendo o que aconteceu. Usamos were, né, sempre invertendo, com um ponto de interrogação no final e a entonação. Basicamente, é isso que a gente tem que entender para poder falar, né, e fazer perguntas com o verbo to be, né, no caso do passado é dessa maneira. E lembrando que esses verbos, no caso do passado, você não tem contração, né? Então é uma das formas que normalmente os verbos em inglês eles contraem bastante, né? Tem bastante contração. O verbo to be no passado, ele não possui essa contração, tá? Ele só vai possuir a contração na forma negativa, que é onde eu vou estar explicando na próxima aula, que a gente vai estar trabalhando aqui. Aí sim, na negativa você tem a contração, mas na forma afirmativa e na interrogativa não tem contração dos verbos, ok? Então é isso, chegamos ao fim da nossa aula, espero que você tenha gostado e tenha aprendido como formular as frases em inglês no passado, né, com o verbo to be, que é muito simples, basta apenas você inverter. Com essa ideia a gente vai aprendendo bastante coisas com relação a isso, porque vai ajudar a formular outras frases, como por exemplo o verbo going to, né, no passado também, que você vai utilizar essa mesma ideia, também o verbo haver, que é o there is, there are, there was, there were no passado. Tudo isso fica mais fácil quando você entende essa questão de inverter os verbos, tá bom? Então é isso, fico por aqui, espero que tenha gostado, deixe seu like, se inscreve no canal e nos vemos nos próximos vídeos. See you, have a good one!